Ciclo do carbono, um dos ciclos que mais ocorrem, né, no nosso bioma atualmente. O carbono é um elemento essencial para a formação dos açúcares, para a formação das proteínas, para a formação das gorduras, né? Nós temos aí um elemento tão poderoso, tão importante para a gente, não é verdade? Olha lá, pergunta. Verdade que os peidos das vacas alteram a camada de ozônio? Eu falei disso ontem. O metano produzido pela flatulência dos bovinos, né, os gases que eles produzem pela celulose da grama, é extremamente perigoso. Né? O metano ele é muito aquecedor, ele aumenta demais a temperatura do planeta. Então é verdade, realmente, além disso tudo, a pecuária acaba prejudicando. Isso tudo foi falado ontem a respeito da pecuária e eu comentei isso. Boa pergunta, Meno. Obrigado pela participação, gatão. Então o carbono ele acaba sendo um elemento essencial para todo mundo, tá? Mas nós não podemos esquecer que a principal fonte de carbono nossa é o carboidrato, os açúcares, tá? E de que forma que nós consumimos o açúcar? Comendo, se alimentando. Ou comendo um vegetal ou comendo um animal que comeu esse vegetal. Portanto, a única forma do carbono ser convertido, o CO2 do ambiente, o dióxido de carbono que a gente libera tanto pela respiração, pelas usinas, pelas indústrias, pelas decomposições. Reparem, olha quantas flechas eu tenho do CO2. Tudo isso aqui em verdinho que vocês estão vendo é a eliminação, a soltura de CO2 no ambiente, entendeu? Então eu tenho respiração vegetal, respiração animal, combustão, eu tenho a industrialização, eu tenho escapamento de carro, tudo liberando CO2 numa quantidade exorbitante, numa quantidade muito alta. A única forma desse CO2 ser absorvido e convertido em algo é pela fotossíntese. Então as plantas, as algas, as cianobactérias, elas vão conseguir retirar esse CO2 do ambiente e transformar esse CO2 em comida. E a partir do momento que a comida estiver pronta, ela é passada, ou ela é queimada, ou ela é decomposta. Então, na verdade, gente, nós temos apenas uma via de consumo do CO2 para várias vias de soltura desse CO2. Não sei se é assim que fala, soltura, liberação, tá? Você vai ter uma liberação intensa de CO2 no ambiente, uma grande liberação de CO2 no ambiente, para apenas uma forma de absorção, que é a fotossíntese. Portanto, se eu não tenho planta, se eu não tenho alga ou se eu não tenho cianobactéria, o CO2 vai ficar em excesso. É aí que entra o problema do efeito estufa. O efeito estufa é quando nós temos um alto grau de produção de CO2 e um baixo grau de absorção de CO2. Entendeu? Muitos dizem que o efeito estufa é mito, que é mentira, que o planeta Terra já aquece naturalmente há anos. Já já eu falo sobre isso, tá? Daqui a pouco eu falo mais sobre essa questão, bom? Quanto ao ciclo do carbono, alguém teve dúvida? Pessoal, volto a mencionar. Ciclo do carbono. Eu tenho vários grupos de liberações de CO2 no ambiente. Eu tenho combustão, eu tenho decomposição, eu tenho resíduos, oh meu Deus, eu tenho resíduos, eu tenho excreção, eu tenho combustão, ó, tá vendo aqui, ó, indústrias, carros, tudo liberando CO2, respiração e apenas uma forma de absorção, que é a fotossíntese. E a partir do momento que eu produzo o açúcar, esse açúcar vai voltar para os indivíduos, seja na forma de alimento, seja na forma de queima de madeira, por exemplo, ou até mesmo na morte dessa planta em decomposição. Então o CO2 que está saindo, ele está voltando. Tá aqui uma coisa que é interessante. As grandes florestas, elas são autossuficientes. O que eu quero dizer com isso? O que elas produzem de fotossíntese, elas consomem quase tudo durante o dia e a noite. Planta respira o dia inteiro. Então não adianta você pensar que as plantas só produzem, que elas são a bênção do mundo. Calma, pessoal. Planta é importante. Produzem muita água por evapotranspiração. Uma planta mais ou menos de 15 metros produz uma média de 400 litros dia de evapotranspiração de água. Ela produz oxigênio para o mundo? Sim, não tanto como todo mundo diz, mas produz.
tá? Mas as plantas, se você pegar, por exemplo, uma floresta que está em clímax, uma floresta gigantesca, é uma floresta que é autossuficiente. O que ela produz, ela consome. Imagina a quantidade de respiração e decomposição que tem uma floresta amazônica. Então toma muito cuidado com esse lance de pulmão do mundo, floresta... Calma, vai devagar. Tanto que se você colocar um monte de planta dentro da tua casa não é interessante. Porque a planta ela vai tirar oxigênio seu durante a noite. A planta usa oxigênio e libera CO2 o dia inteiro. O dia inteiro. Planta respira o dia inteiro. Não tô falando que planta tem pulmão, mas ela respira igual a gente, tá? Então, esse ciclo do carbono é importante. O fitoplâncton também respira. Só que tem um detalhe muito importante. Todo o oxigênio praticamente que o fitoplâncton produz, ele é dissolvido na água e liberado para a atmosfera, tá? E outro, o fitoplâncton, ele tem um tempo de vida muito curto, o zooplâncton já consome ele. Então, realmente, o fitoplâncton, ele é o maior produtor de oxigênio no mundo. Não é que só ele produza oxigênio, mas ele é o maior produtor. Ele é o que mais dá um grau de liberação de oxigênio no mundo aí, tá? Junto com as plantas, junto com outros grupos de algas, tá bom? Confession that you're my obsession. You're pulsing through me. The blood is rushing in.